Seus, amém? Para a gente poder falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. É muito importante nós honrarmos ao Senhor, é muito importante nós entendermos tudo aquilo que Deus fez e aquilo que Ele vai fazer. E nesse mês de novembro nós nos posicionamos intencionalmente nesse lugar, amém? Então o tema dessa palavra é um coração agradecido ilumina vidas, amém? O coração agradecido foi quando a gente começou a orar por essa série de palavras. Deus me deu uma visão muito parecida com isso, por isso que nós compramos para os nossos voluntários essas velas, por isso que Deus começou a falar comigo. Não tem nenhuma simbologia mística, tá, queridos? Não tem nada diferente, mas eu quero usar o sentido literal de uma vela. Você geralmente acende uma vela, né? A gente não tem muita tradição de acender velas, talvez agora no Natal, né? Onde que é... Obrigado, querido. É muito bonito, né? Muitas vezes a gente acende alguma coisa desse sentido, mas geralmente quando que você acende uma vela? Quando acaba a luz, quando acaba a energia, aí começa um Deus nos acuda e atrás de vela, daí você só tem fogão elétrico e daí você não tem fósforo para vela sim ou não. Daí as crianças, você tem crianças, as crianças começam a gritar, socorro pai, dê calma, acha a luz do celular, é que hoje a gente ainda usa luz do celular, mas geralmente, não sei você, mas geralmente quando acaba a eletricidade, como que está a bateria do celular? Quase no final. E a gente precisa de algo para nos iluminar. E ao longo dessas 4 semanas de novembro, eu ministrei a primeira semana desse mês, de volta a um coração agradecido. Depois o pastor Rudy falou sobre motivos para agradecer a Deus. Depois eu ministrei sobre gratidão por ouvir a voz de Deus. E semana passada a pastora Carla falou um coração grato, ele permanece em Cristo. Então o culto de ação de graças é justamente isso, é agradecer primeiramente a Deus porque Ele nos fez e dele somos, mas também agradecer tantas dezenas de irmãos que talvez você nunca viu Ele em alguma função, mas Ele está fazendo algo e nós como pastores, como igreja do Senhor, queremos novamente agradecer por todo esse time, a gente fala que é um time de anjos. Quando a gente tem encontro com Deus, a gente vê irmãos limpando, irmãos cuidando, irmãos vindo em horários diferentes para interceder. Então nós sabemos que estamos cercados por homens e mulheres que têm amado a presença do Senhor, amém? Salmo 100, versículos 4 e 5, fala assim: entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendam graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. Foi o versículo que nós lemos, foi a primeira canção dessa noite. E a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Então o salmista nos ensina: entrem na presença do Senhor de uma forma diferente, não é baseado nos teus sentimentos. E talvez você está vendo esse culto todo e você vai falar para mim: eu não tenho um motivo de gratidão, eu não tenho nada para escrever. E depois não esqueça de escrever e de colar naquele memorial de gratidão que nós estamos fazendo, porque é nesse lugar que nós vamos lembrando quem Deus é. E meu irmão, minha irmã, só o fato de você estar aqui, você tem motivos para agradecer ao Senhor. Pelo fato de você poder andar, você tem motivo de louvar o Senhor. Pelo motivo de você poder respirar, você tem razões e motivos para engrandecer ao Senhor. Então nós entendemos, e os salmos nos ensinam de uma forma muito bonita, que a gratidão é uma porta de entrada, é uma chave que abre uma porta para a presença do Senhor.
Então eu posso escolher viver uma vida reclamando, eu posso viver uma vida confiando no Senhor. Então, ao longo de novembro, e eu gostaria muito que não acabasse hoje, dia 30, mas eu gostaria muito de te encorajar a você se posicionar intencionalmente, falando: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É esse lugar que você vai declarando, esse lugar de confiança, esse lugar que você vai declarando e você vai quebrando o espírito de avareza, você vai quebrando todo espírito contrário à palavra do Senhor, amém? Porque a tua vida, a tua família está pautada na presença do Senhor e na palavra do Senhor. Então a ação de graças é justamente essa postura, né, de gratidão e também de nós entrarmos. E quando o salmista fala: entrai nas portas com ações de graças, o salmista fala para a gente entrar com cânticos de louvor saindo da nossa boca, mas também fala sobre nós nos posicionarmos, também ofertando ao Senhor, como nós agradecemos esses irmãos, né, pelos seus dons e talentos, mas também financeiramente. Então nós entendemos que nós não podemos entrar na presença do Senhor apenas para receber, mas nós precisamos entregar ao Senhor honra, louvor e adoração. E essa noite é justamente ajustar o nosso olhar, é alinhar a nossa alma e acender de novo a luz da gratidão dentro de nós. Então repete comigo: hoje é dia de ajustar o meu olhar, alinhar a minha alma e acender de novo a luz da gratidão no meu coração. Amém? Salmo 103, que é o versículo dessa noite, Salmo 103, de 1 a 5, fala assim: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como o da águia. E nessa noite eu quero falar justamente sobre esse verbo, que é bem dizer, que está no versículo 1 e no versículo 2. Bem dizer, se você vai lá para o grego, é barak. Barak, ele tem dois significados e tem duas formas de barak se manifestar. Uma é da relação de Deus para com nós, o ser humano. Então é conceder favor, é vida, prosperidade, proteção. Lá em Gênesis 12, quando Deus abençoa Adão, quando depois Deus abençoa Abraão e vai abençoando os patriarcas: eu o abençoarei, seria Barak, eu quero te abençoar, eu quero que você seja próspero, eu quero que você tenha filhos, eu quero que você seja alguém abençoado. Mas aqui, bem dizer, é o mesmo verbo, mas tem uma outra flexão, que é de nós para com Deus, que é dar algo que Deus tem, é bem dizer, é louvar e engrandecer. Então não é que você vai entregar para Deus algo que Ele não tem, porque quando Deus nos abençoa, Ele nos dá algo que nós não temos, amém? Mas quando nós falamos bendize Senhor a minha alma, nós estamos falando o quê? Nós estamos reconhecendo quem Deus é, e nós agradecemos, nós o honramos publicamente. Então quando o Salmo 103 fala bendiga Senhor a minha alma, talvez você fale assim: Senhor, eu te agradeço, eu louvo, mas é maior, seria assim: minha alma se ajoelhe, minha alma reconheça, minha alma se exalte, minha alma se quebrante diante do grande eu sou e reconheça que nós somos dele, amém, queridos? É algo que nós vamos nos submetendo a uma poderosa força, é onde nós vamos entrando nesse lugar, não de julgo, não de ser subjugado, mas de ser abençoado, de se receber algo que vem dos céus,
para que nós sejamos abençoados. Então é nesse lugar que o salmista fala: Senhor, eu quero me submeter à tua autoridade e eu não vou me esquecer de nenhum dos seus benefícios. Eu serei lembrado. Alma minha, louve ao Senhor. Alma minha, eu me posiciono nesse lugar de gratidão, não como sentimento, mas como obediência, como um lugar de gratidão, como um lugar de nós nos submetemos à preciosa e poderosa mão do Senhor. Então você entende que gratidão não é apenas uma palavra, como nós falamos, não é apenas falar assim, gratidão pela tua vida, mas é algo que começa a virar uma cultura nas nossas vidas. Cultura vem de cultivar. Se você vai lá no começo da Bíblia, Deus dá ao homem o poder de cultivar a terra. E ele precisava cuidar disso. Hoje nem todos nós cultivamos a terra, amém? Mas nós temos o privilégio de cultivar algo na tua lar. Você que é homem, você que é pai, você tem algo sobre a tua vida de cultivar um lar de graça, de favor, de paz. Então você começa a cultivar esse lugar. Você, mulher, você começa a cultivar o lugar de uma mulher sábia que edifica o seu lar. Você, filho, você começa a cultivar um lar frutífero, um lar abençoado, amém? Então algo que nós começamos a cultivar, nós começamos, se você vai olhando as flexões do verbo, pode ser tanto para cultivar, como para cultuar, ou para algo que nós falamos hoje que é cultura. Eu trabalho com cultura, entre outras coisas, eu dou palestras sobre cultura organizacional. Nós vamos dentro de uma empresa e nós padronizamos o que precisa ou não ser dito. Você já deve ter ouvido esse termo, cultura organizacional. Uma outra forma que você vai entender cultura é um sotaque. Todos nós no Brasil falamos português, sim ou não? Mas dependendo de onde você estiver, vai ter um sotaque. Se você for colocar um gaúcho, você colocar um mineiro e você colocar um sergipano, todos eles vão falar o português. Mas muitas vezes vão ter dificuldade de falar. Um vai falar macaxeira, outro vai falar aipim, outro vai falar mandioca. Mas é a mesma coisa, você entende? É cultural, é algo que foi cultivado ao longo dos anos, das décadas, dos milênios, e algo que se tornou cultura. Por que eu estou dizendo isso? Tudo aquilo que a gente cultua, a gente cultiva e vira a nossa cultura. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite eu quero te convidar, eu quero te encorajar que a gratidão precisa ser cultivada no seu lar. Ela precisa ser o quê? Praticada, ela precisa ser repetida. Ninguém vai aprendendo uma nova língua de ouvir uma vez só, mas ela vai aprendendo e ouvindo 1, 2, 3, 50, 100 vezes, 200 vezes, até que aquilo se torne verdade, amém? Então há algo que a gratidão não é apenas no mês de gratidão, mas é algo que eu quero plantar uma semente, e que você hoje, homem e mulher de Deus, vai continuar cultivando essa semente chamada gratidão sobre o teu lar, sobre a tua família, amém, queridos? É esse lugar que nós vamos remetendo à natureza de Deus, que Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é um Deus paciente, Ele é um Deus generoso, Ele é um Deus perdoador. Ou seja, toda vez que nós somos gratos, toda vez que nós somos generosos, nós apontamos para a identidade de Deus e nós começamos a ficar cada vez mais parecidos com Ele. Talvez você veio de um outro estado e você, talvez, depois de passar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, você começa a ter um outro sotaque. Pena que o pastor Rudy não pôde estar aqui conosco, ele não está muito bem de saúde, mas você falando com ele, segundo ele não tem sotaque nenhum. Ele acha que ele fala totalmente igual a gente do norte do Paraná. Mas se você já conheceu com o pastor Rudy, você vê que ele não é daqui, você vê que ele não é do norte do Paraná, mas você vê que tem a descendência dele alemã, você vê que tem a descendência catarinense, ele tem um sotaque arrastado. Por quê? Porque é algo que está na cultura dele, mesmo estando tanto tempo fora, tem coisas que ele mantém e tem coisas que ele aprende. O que eu quero te dizer, queridos, quando eu e você entendemos que é uma cultura dos céus que precisa ser instalada na tua casa, você vai apontar diretamente para o teu Deus
para o teu Pai Celestial, você não vai ser moldado pela cultura onde você está, mas você permanece fiel às tuas raízes, você permanece fiel aos teus princípios, você continua permanecendo fiel à tua cultura. E nessa noite eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a ir para esse lugar da cultura dos céus sobre o teu lar. E a gratidão é justamente, eu saio desse lugar de estar sentindo e eu me posiciono de uma forma consciente, de uma forma posicionada. Eu sei quem Deus é, eu sei aquilo que Deus já fez e eu creio em tudo aquilo que Ele pode fazer. Amém? Aleluia! Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus. Aleluia! Então, um coração agradecido, ele é guiado pelo Espírito. Ele faz o quê? O que Davi fez. Ele chama a tua alma. Você começa a dar ordem, você começa a dar prioridade, você começa a decidir aquilo que vai governar ou não o seu lar, a sua mente. Então você escolhe ser renovado dia após dia pela renovação da tua mente. Romanos 12, 1 e 2, eu não vou ter tempo de ler, mas depois você lê esse texto em casa e você começa a ver que Davi no Salmo 103, ele não começa falando dos seus problemas, e Davi tinha perseguições, Davi tinha lutas, Davi tinha tantas questões, mas ele não começa listando os problemas, mas ele começa o quê? Entronizando quem Deus é. E ele fala: o Deus, tu és o Deus que me protegeu, o Senhor é o Deus que me perdoou, o Senhor é o Deus que me redimiu, o Senhor é o Deus que me aceitou de volta à mesa, o Senhor que tem me feito prosperar. E é isso, meu irmão, minha irmã, que eu quero te convidar. Isso pode se tornar cultura do teu lar. Isso fala sobre uma gratidão madura, onde eu não apenas fico feliz quando tenho dinheiro no banco, mas eu estou feliz porque eu estou na presença do Senhor, e eu entendo que Jesus morreu e ressuscitou por amor a mim, a minha família, e eu me posiciono nesse lugar, e eu entendo que estando com Jesus, eu posso vencer toda e qualquer batalha, amém? É esse lugar, meu irmão, minha irmã, que nós vamos nos posicionando na palavra de Deus, na presença de Deus. Nós vamos fincando estacas e vamos declarando sobre o meu lar, sobre a minha casa, quem governa é a palavra de Deus. Sobre a minha mente, quem governa é a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então é hoje, meu querido, para eu poder encerrar. Hoje é dia de você dar ordem aos teus pensamentos e às tuas emoções. Então você vai falar assim: alma minha, pare de se comparar com o outro. Para de ver o que o outro fez ou não fez ao longo do ano, e comece a ter tua identidade firmada no Senhor. Alma minha, lembre-se que Cristo um dia te alcançou. Alma minha, bendiga, submeta ao poder do nome do Senhor. E é esse lugar, queridos, que um coração agradecido, ele muda ambientes. Ele começa a transformar trevas da luz. Lá em Mateus 5, de 14 a 16 fala: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem se acende uma lamparina e coloca debaixo de cestos, mas no velador, assim alumia todos os que estão em casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique ao Pai que está nos céus. Então fala que vocês são luz do mundo. E começa onde? E você vê a ordem, fala primeiro, começa nos lares. Então eu começo a olhar como se fosse uma vila, e eu começo a declarar: sobre a minha casa reina a luz do Senhor. Então há luz sobre o meu lar. Sobre a igreja do Senhor também tem a luz de Cristo. Então reina a luz do Senhor. E isso começa a contagiar pessoas. Você que é um anfitrião de cela, toda vez que você se posiciona, você está trazendo a luz do Senhor sobre o teu lar. Toda vez que você vem num culto maravilhoso como esse, você retorna para a tua casa, você volta cheio do Espírito Santo e você começa a iluminar, e isso começa a ir para o teu trabalho, começa a ir para o teu emprego, e começa a abençoar pessoas que estão em trevas.
pessoas que estão no vazio, pessoas que não têm direção, pessoas que estão hoje totalmente sem ser tocadas. Então você vê que primeiro você brilha a luz de Cristo sobre o teu lar, ilumina algo no teu lar. E só depois assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Então primeiro algo que começa no meu lar e depois ele começa a ser. Então meu irmão, minha irmã, tudo começa no lar. Por isso que nós amamos esse lugar de célula, porque algo começa nos lares. É uma mudança de cultura. Começa a haver luz sobre a tua casa, e essa luz começa a chamar vizinhos, chamar parentes, para que mais pessoas sejam abençoadas, e você começa a viver um testemunho vivo. E o testemunho vivo não é na igreja. Queria te fazer uma pergunta muito simples. Quem estiver trabalhando, quem estiver no trânsito, ele glorifica Jesus ou fala misericórdia? Quem vê você na forma como você lida com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, ele fala, esse é um homem, uma mulher de Deus, ou ele fala misericórdia? Está entendendo? Não adianta você vir apenas no culto, não adianta você orar em línguas, sendo que você não controla a tua língua no dia seguinte. Amém, igreja? Esse lugar que nessa noite o Senhor está nos chamando, não para sermos famílias perfeitas, mas famílias que se posicionam nesse lugar de esperança, de graça. Então eu posso ter uma casa murmuradora, uma casa que tem clima pesado, uma casa que tem agressividade, uma casa onde ninguém quer ficar. Ou eu posso fazer da minha casa ser um ambiente de honra e de respeito. Eu posso fazer da minha casa um pouco dos céus, eu atraio os céus para minha casa, e é um lugar de encorajamento, é um lugar de paz, é um lugar de reconhecimentos, de agradecimentos e de generosidade. Porque quando a gratidão entra na sua casa, as trevas precisam sair. Quando as trevas saem, quando você brilha uma luz do Senhor, as trevas perdem espaço diante da presença de Jesus, que fica iluminando. Nós estamos num lugar totalmente iluminado, mas eu queria pedir para você apagar um pouquinho as luzes para mim, por gentileza. E você vê que essas casas agora começam a brilhar de uma forma muito diferente. Porque num ambiente de trevas, num ambiente de dor, num ambiente onde nós estamos, as casas começam a brilhar. E acima disso, você também precisa brilhar. Os irmãos, por favor. Eu sou grato. Eu sou grato porque Jesus me salvou. Sou grato pela minha família. Glória a Deus. Eu sou grato por essa comunidade, por essa igreja, por esse irmão. Glória a Deus. Sou grato pela renovação da alegria do Senhor. Amém. Sou grato por meu pai e nossa família. Eu sou grato por Jesus ter morrido por mim na cruz do Calvário. Amém. Sou grato pelo seu amor. Amém. Isso. Sou grato por Jesus me amou primeiro. Amém. Então você entende, meu querido e minha querida, que a gratidão, ela ilumina vidas. Quando você escolhe em meio a trevas declarar: eu sou grato. Eu sou grato. Grato por todos esses 9 motivos de agradecimento, mas grato principalmente pela graça e misericórdia de Jesus na cruz do Calvário, por você e por mim.
Amém? Queria pedir para trazer o caderno de gratidão que está lá na frente. Pode acender as luzes, por gentileza. E nós queremos consagrar. Eu sei que você vai depois colar os teus motivos de gratidão, mas nós queremos trazer ele no altar do Senhor. E declarar que toda vez que você testemunha quem Deus é, você começa a brilhar uma luz. Toda vez que você começa a testemunhar o amor de Deus, você começa a declarar aqui sobre a minha casa, sobre a minha vida, obrigado Elias, sobre o meu futuro, sobre a minha vida, sobre a minha família. Há uma luz que brilha, uma luz que resplandece. Então toda vez que você testemunha, não apenas escrevendo, mas se posicionando nesse lugar, você começa a reconhecer que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nessa noite nós queremos selar toda esse dia, por isso nós queremos fazer uma oferta especial. Nós entendemos, talvez você está conosco pela primeira vez, fique muito tranquilo, fique à vontade. É uma prática que nós temos de uma vez por ano, separar uma oferta a mais como família. Nós entendemos que é da parte do Senhor semear, porque a palavra de Deus nos fala lá em 2 Coríntios 9, de 6 a 8, que fala assim: lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênção, para que no todo tempo vocês tenham tudo o que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. O pessoal do louvor já pode vir, por gentileza. E sabe, queridos, nessa noite nós queremos pegar essa oferta especial. Como eu falei, é algo do teu coração, né? Algo que você vai contribuir da forma como você puder, do jeito que você puder. E nós queremos convidar você para vir com a tua família e ofertar aqui na frente, que nós queremos fazer esse altar de agradecimento ao Senhor. Mas talvez o teu coração fale: mas minha oferta é tão pequena. E nós precisamos lembrar que o grande milagre que Jesus fez lá em Marcos 6, 41 e 42, ele pega 5 pães e 2 peixinhos, e ele faz o quê? Levantando os olhos aos céus, os abençoou, né? E partiu os pães e deu os discípulos para que os distribuísse a todos. Repartiu também 2 peixes e todos comeram e se fartaram. Então você vê, em uma outra tradução, ele fala que Jesus, dando graças aos céus, ele pega 5 pães e 2 peixinhos e mais de 20.000 pessoas foram alimentados. Nessa noite eu quero te convidar a você não fazer um ato religioso, mas você entender, e talvez você precisa ser lembrado de voltar a ofertar na casa do Senhor, e essa noite é para isso, que nós precisamos lembrar. Essa oferta especial como um todo é algo que nós fazemos, como eu disse, uma vez por ano apenas, traz justamente algumas melhorias que nós precisamos fazer na estrutura da igreja, juntamente com o teu dízimo, com a tua oferta, que tem feito todos esses ministérios acontecerem. Mas nós entendemos, e quando nós somos gratos pelo o que temos, Deus pode confiar tudo aquilo que ainda nós não temos.